isso quando eu vou pregar. É um grande privilégio para mim e também acompanhado de uma grande responsabilidade. Privilégio acompanhado com responsabilidade. Eu quero agradecer ao pastor por ter me convidado. Eu gosto de vez em quando pregar. Não posso pregar assim muitas vezes, porque para preparar a mensagem é difícil. Não é fácil, não. Mas de vez em quando eu gosto de pregar. O pastor me convidou domingo passado e eu não falei nem com a minha família, porque senão era capaz de eles não querer vir, né? Então foi surpresa para eles também. Eu fiquei quietinho. Acho que ninguém, só eu e o pastor mesmo, está sabendo de Deus, porque eu não falei com ninguém. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus num texto, pelo menos na nossa região, um dos textos mais conhecidos. Um versículo apenas. Nós vamos ler um versículo apenas. E o pastor já leu esse versículo aqui. Eu acho que se eu fosse perguntar, as pessoas, a maioria já sabiam. Aonde nós vamos ler? João, capítulo 3, verso 16. Eu não sei nas outras regiões, mas na região que eu conheço, é um dos textos mais conhecidos. Alguém diz que é o coração da Bíblia. E eu acho muito bonito esse versículo. É um versículo que fala aos nossos corações. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Contigo para ouvir a tua palavra e te exaltar em tuas mãos. Usa como instrumento que seja somente o porta-voz da tua palavra, mas que fale nas mãos do Espírito Santo do Senhor. Nós te oramos agradecido no nome e na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nas vésperas de Natal. Hoje nós estamos fazendo esse culto natalino. E Natal todos nós já conhecemos bem, já sabemos bem, que é época de dar presente. E eu estive imaginando, o presente é uma coisa muito boa. Eu acho que todos nós gostamos de receber presente. E gostamos de dar presente, ainda mais nessa época. Nós recebemos presente e nós damos presente, mas o presente não é simplesmente receber o presente, mas por trás do presente. O que tem por trás do presente? Tem alguma coisa importante. Eu não sei se os irmãos já pensaram nisso. Existe algo por trás do presente importante. Eu, uma certa vez, um senhor chegou para mim e trouxe um presente. De longe, estava viajando, passou em frente a uma loja, ele viu uma determinada coisa lá, viu uma trena. E disse que voltou um bocadinho e disse assim: poxa, mas essa trena é a cara do mundo. Voltou, chegou na loja, comprou a trena e trouxe para mim de presente. Então tem algo por trás do presente. Tem a lembrança. Alguém se lembrou de mim e comprou um presente para mim. Mas ainda tem mais do que isso atrás do presente. Atrás do presente deve de existir ternura, amor e tantas outras coisas mais que podem existir atrás do presente. Então é bom quando a gente dá presente, porque a gente não dá presente a qualquer um. A gente escolhe as pessoas. E quando a gente é um escolhido, a gente fica contente, porque a gente imagina assim: poxa, fulano lembrou de mim. Fulano tem amor por mim. Fulano demonstra alguma coisa por mim. E não foi diferente com Jesus, com Deus. Vocês, não sei se é um versículo muito conhecido, mas às vezes a gente passa alguns detalhes que a gente não presta atenção. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu um presente. E foi um presente muito valioso.
ou o presente mais valioso que eu posso imaginar. Eu não sei se todos concordam comigo, mas para mim é o presente mais valioso que nós recebemos. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O seu único Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já tinha pensado nisso? Um presente de Deus. Engraçado que eu fui pensando e imaginei, poxa, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, Jesus, Deus estava me dando um presente. Eu ainda não existia, meu tataravô também não, o tataravô do meu avô também não, e ele já preparava um presente para mim e para cada um de nós que estamos. Ainda nós não existíamos e nós já estávamos sendo presenteados por Jesus, por Deus. Ele desenfeitou, eu costumo dizer, que o céu ficou menos bonito, porque Jesus desceu à terra. Já imaginaram o céu sem Jesus? Eu conheço um quarteto que eles cantam que aonde está Jesus é céu para mim. Aonde está Jesus é céu para mim. Seja onde for, Jesus estiver é céu. Já imaginaram o céu sem Jesus? Pois Deus desenfeitou, Deus trouxe Jesus à terra. Para quê? Para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados. E às vezes nós não entendemos muito bem por quê. Eu já vi alguém dizer, claro, não crente, dizendo assim, poxa, mas será que não tinha um outro meio? Será que não tinha um outro recurso? Precisava ser o Filho de Deus? Precisava ser Jesus? Sim, precisava. Diz a palavra de Deus que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Nenhum. E se ele fosse olhar hoje, também não ia ver nenhum justo sequer. Por quê? Porque o pecado nos atingiu 100%. O pecado é uma doença terrível. O pecado é pior que a AIDS. O pecado é pior que a lepra. O pecado é pior que tudo. Às vezes as autoridades ficam preocupadas quando uma doença atinge 2, 3% da população. É muita gente. Pois o pecado atingiu 100% da população. No ventre da nossa mãe, nós já éramos pecadores. Nós já fomos contaminados pelo verme do pecado. Já fomos contaminados. E agora, lá no Jardim do Éden, bem lá atrás, se eu não me engano, em Gênesis 2, ou 3, Gênesis 3, Deus colocou o casal no Jardim do Éden, e a serpente foi lá para enganar, e Deus tinha dito para aquele casal, olha, naquela árvore, todas as árvores vocês podem tocar, todas as árvores vocês podem colher o fruto, podem comer do fruto, mas aquela que está lá no meio do jardim, não toca. Foi como se Deus dissesse assim, olha, de todas as árvores vocês podem tocar, podem comer, mas aquela que está no meio do jardim, vocês podem comer também. Porque Deus falou aqui para eles que eles não podiam, e imediatamente eles ouviram a voz do inimigo. E quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo? Quantas vezes? E eles comeram. E Deus disse, olha, quando vocês comerem, e vocês tocarem comer, vocês morrem. Vocês vão morrer espiritualmente. Coisa triste. Eles estavam avisados. Mas eles tocaram. Quem tocou? A mulher, depois do homem. A mulher levou para o homem, tocaram, pecaram, foram afastados da presença de Deus e agora acabou. Essa semelhança com Deus, eles foram afastados da presença de Deus. E quem pecou foi o homem. E a pena de morte ali estava lançada para o homem. A pena de morte ali estava lançada para nós.
Todos pecaram com ele, se afastados nós fomos da presença de Deus. Então precisava de um homem justo, reto, sem mancha, para morrer em nosso lugar, porque até então era uma queimação de animais terrível. As pessoas levavam para o sacerdote e levavam bodes para a expiação do pecado. E aí foi preciso Jesus. Logo que não tinha um homem justo, Jesus veio. Mas quem tinha que morrer não era Deus. Quem tinha que morrer não era humano. A pena de morte era para o homem, foi o homem que desobedeceu. Aí veio a hora de Jesus nascer. Obra do Espírito Santo. Maria ficou esperando o filho, que se chamava Jesus. E ele nasceu. E eu costumo dizer 100% homem, 100% Deus. Porque para morrer naquela cruz tinha que ser homem. Não podia ser Deus. 100% homem, 100% Deus. Sofria. Algumas decepções. Frio. Fome. Cansaço. Trabalhar. Imagino eu quantas vezes Maria acordava o menino Jesus, olha, vai ajudar seu pai. Que nós temos que trabalhar. Depois do seu ministério, andava, caminhava, não tinha carro, automóvel que nem nós temos hoje, a pé, cansado, exausto, com fome. Me lembro quando ele chegou na casa de Mateus, que ele foi chamado, ele chamou Mateus e Mateus preparou aquela refeição, que alegria, para dizer para Jesus, ele tivesse estar com fome. Na casa de Zaqueu, pela mesma coisa, ele devia estar com fome. Então ele era homem, 100%, mas um homem que não tinha pecado. Foi que Deus mandou esse grande presente, esse maior presente de toda a nossa história. É muito bom nós recebermos presente, mas o maior presente da nossa vida nós já recebemos. Eu, no dia do culto de gratidão, eu fiz lá em casa pelos meus 51 anos, eu sou novinho, só 51 anos de batismo. Eu disse, o maior presente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi quando aceitei Jesus. Mas ele não morreu só por mim, ele morreu por todos. E ele agora podia trazer as pessoas na mão dele como se fosse escravo. Ele pagou o preço por todos. Ele criou o homem, estava junto com Deus para criar o homem, fazer o homem mais de semelhança, e depois ele veio e comprou o homem. O homem pecou, afastou da presença dele e ele comprou. Deus deu esse presente para nós. E agora ele podia prender. Não, eu te comprei, eu te fiz, eu te comprei, você é meu, daqui não sabe. Mas ele deu livre-arbítrio ao homem. Todos nós estamos debaixo da sua graça, todos nós fomos comprados. Mas aqueles que não reconheceram que foram comprados, continua a vida dele como ele quer. Bebendo, julgando, abandonando tudo que é de bom, aceitando tudo que não presta, mas continua. Mas ele também foi comprado, Deus pagou o preço, Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por ele também. Só que ele não quer. E Jesus não obriga. Jesus comprou e disse, agora a tua carta de oferta está aqui. Toma, faz a tua vida o que você quiser. Embora que quando o homem sai da presença de Deus, quando a mulher sai da presença de Deus, eu penso que o coração de Deus deve ficar muito triste. Uma vez tinha um folheto que ele dizia, você se alegra em tudo, mas não sabe que a minha vida é triste por sua causa. Às vezes se entristece com as nossas atitudes, mas ele deu a nossa carta na mão. Agora aqueles que procuram ficar do lado dele, ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos guardar. Isso com um certo garoto fez um barquinho, uma história muito
bonita e antiga. Eu vi quando era criança. Um garoto fez um barquinho muito bonito e todos os dias ia para a beira de um riacho e brincava com aquele barquinho. Soltava o barquinho e pegava mais no mar. Soltava o barquinho e pegava mais no mar. Até que um dia o barquinho pegou rumo e foi embora. Aquele menino não conseguiu mais pegar aquele barquinho. Aí alguém achou aquele barquinho, levou para uma loja no centro da cidade, uma loja bonita, e botou aquele barquinho lá, muito bonito, muito bem feito. E aquele menino passou lá na cidade e viu aquele barquinho. Ele disse: pai, aquele barquinho é meu. E o pai disse: olha, meu filho, eles acharam que perdeu, agora está lá. Se nós quisermos, vamos ter que comprar. Aí ele foi lá, perguntou o preço do barquinho, o moço disse o preço, ele foi em casa, trouxe o pai, compraram o barquinho. E quando ele comprou o barquinho, disse que ele abraçou o barquinho e disse: barquinho, tu é meu agora 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. E segundo, porque eu te comprei. Assim foi Jesus. Assim é Jesus em nossas vidas. Nós somos de Jesus 2 vezes. Primeiro, porque Ele nos fez. E segundo, porque Ele nos comprou. Ele pagou o preço, mas um preço tão alto, se juntar todo o dinheiro da terra, não dá para comprar uma alma salva por Jesus. Vocês já pensaram nisso? Todo o dinheiro. Nós sabemos que essa terra tem muita gente rica, tem muita gente com dinheiro, só que não dá para pagar o preço. O preço foi pago pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou. Foi o maior presente. O presente melhor que nós recebemos nesse Natal e em todos os outros natais foi o presente que Deus nos deu. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas para que tenham vida eterna. Amém. Que Deus possa aplicar no coração de cada irmão que eu passo a palavra para o pastor.